Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live, né, para juntos nós estudarmos um pouco mais da palavra do nosso Deus, né? Hoje nós vamos estar falando sobre a origem do mal. Então, você que está conosco aqui, você que vai estar com a gente aqui também, nós vamos aprender mais da palavra de Deus e eu tenho certeza que juntos nós estaremos aqui crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. Gracinha, seja bem-vinda. Nós estamos esperando só o Leonardo aqui chegar também. Olá, Lu, Yasmin, seja muito bem-vinda também. É um prazer ter vocês aqui conosco. Esperar o Leonardo aqui para nós iniciarmos, tá bom? Mas aí você já vai pegando a sua Bíblia. Já vai pegando a sua Bíblia aí para juntos nós chegar aqui, né? E aí a gente... Pronto. Boa noite. Boa noite, Leonardo. Seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco aqui também. Ajeitando a cabeleira aí, ó. Ajeitando a cabeleira, né? Para os cabelos não cair. E é isso, né? Como eu já falei aqui, já adiantei para os que estão, né? Nós vamos hoje estudar sobre a origem do mal. Né? Um tema fantástico que a palavra de Deus ela nos apresenta, né? Isso aí. Precisamos estar portados, né, com a Bíblia, sempre com a Bíblia na mão. Né? A Bíblia na mão, na mente e no coração. A Bíblia na mão e o Santo Espírito no coração. Isso aí. Então, obrigado aí, Samuel, mais uma vez pelo convite. Né? Hoje vamos ter aquela conversa sobre esse tema maravilhoso aí, que é, né, exatamente falando sobre a origem do mal. Samuel, você sabia que muita gente tem dúvida com relação a isso? E não somente isso. Eu vou usar aqui a palavra chocado, porque, infelizmente, a cada dia que se passa, tem mais pessoas, alguns duvidando que o diabo existe, outros meio que colocando ele não como se fosse um vilão, mas como se fosse o mocinho da história. Você já viu por aí, Samuel? Inclusive, aqui no Brasil já tem alguns estados já tem igrejas satânicas, né? Igrejas para adorar o próprio diabo. Infelizmente, é uma pena falar tal coisa, né? Mas é isso, né? As pessoas, né, como você mesmo falou, né? Muita gente não crê na existência de Satanás, né? Outros creem tanto, né, que adoram a ele, né? Acabam exaltando a ele. Isso. Samuel, assim, a gente vai fazer a oração, né? Quero agradecer a todo mundo que já está aqui participando com a gente. Compartilha, manda um aviãozinho aí, ó. Manda aí para os teus amigos, eu vou mandar aqui já daqui a pouco também. Mas eu gostaria de dizer, antes da gente fazer a oração, de que, assim, esse tema, ele obviamente a gente está seguindo aqui uma cartilha, mas aqui a gente vai fazer como uma conversa, igual no outro vídeo, né? Eu vou aqui estar perguntando para Samuel vai estar respondendo aí, obviamente que sempre, ó, baseado na palavra, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, a gente vai estar respondendo aqui, né? Samuel vai estar respondendo. Em outro momento também, caso você não consiga fazer a pergunta aqui porque você não lembrou, você pode fazer depois aí no direct aí, tá bom? Pode falar no meu privado, talvez no de Samuel aí também, e a gente vai responder, tá bom? Se for alguma pergunta que vai estar em temas posteriores, nós vamos estar respondendo nesses próximos vídeos aí também, tá bom? Para ficar bem sempre para vocês, pretendemos aqui toda quinta-feira, às 8 horas, estarmos aqui com a live, tá bom? Então, já fica marcado aí para que sempre vocês estejam com a gente. Não é isso aí, Samuel? Exatamente, coloca aí no seu calendário, né? Já não coloca nem às 8, coloca alguns minutinhos antes, que já que é para vocês se preparar ali, para quando for 8 horas da noite, nós estarmos juntos aqui. Mas, sem mais delongas, nós vamos orar, né? Nós vamos falar com Deus, e assim a gente, para iniciarmos o estudo da palavra dele. Eu vou... Agora, Léo, eu vou seguir o teu, né? Isso.
Vamos lá. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, nós estamos nesse momento aqui juntos, né, e ao mesmo tempo separados, mas nós queremos te pedir ao Pai Santo que o teu Espírito Santo, que ele não precisa que nós estejamos juntos, mas aonde quer que nós estamos, ó Pai, o teu Espírito ele vai ao nosso encontro e que ele ilumine a mente de cada um de nós, para que nós venhamos compreender os teus ensinos. Em nome de Jesus. Amém. Uma coisa também que me veio aqui na mente agora, enquanto a gente estava orando, é que sempre nós estamos pegando esse vídeo, né? Eu estou pegando essa live aqui e estou postando depois lá no YouTube. Então, caso alguém não consiga assistir todo aqui, depois você pode ir lá no YouTube, tá bom? Geração Ômega, e assistir lá também, tá ok? Tudo certo? Samuel, deixa, antes de eu fazer as perguntas para você, eu falar sobre um camarada chamado, se eu estiver errado, me corrija, tá bom? Porque meu português já é ruim, imagina as outras línguas, né? Charles Baudelaire, um camarada, um historiador aí, artista, poeta, francês, lá do século XIX. Ele dizia o seguinte, que Deus criou umas pessoas para serem boas e outras pessoas para serem más. E aí, Samuel, o que é que você diz disso aí? Será que isso realmente faz parte mesmo? Será que Deus realmente criou assim? Será que um ser tão bom como nós acreditamos ser Deus criariam pessoas umas para serem boas, outras para serem más? Será que isso é apenas uma coisa assim da natureza humana propriamente dito? Ou será que houve algum problema, alguma intervenção e aí acabamos caindo então nessa situação? Seria Deus o responsável por todos os problemas e dificuldades que nós temos por aí? Será que Deus foi, na linguagem de um outro camarada, tipo assim, Deus criou o mundo e simplesmente deixou ele à toa, vagando aí, cada um por si, né? E Deus por ninguém, poderíamos assim dizer? O que é que você me diz aí, Samuel, essas frases aí que algumas pessoas colocam por aí? Fala. Vamos lá, né? A gente vai estudar alguns textos hoje aqui, e esses textos eles vão deixar bem claro, né, o significado de tudo isso. A gente vai ver, mas a grande questão é, né, Deus, ele é um Deus de amor. O caráter dele, de fato, mostra quem ele é. E Deus jamais iria criar pessoas, vamos dizer assim, né, que passa para fazer o bem e outras pessoas para fazer o mal. Não, né? Isso, infelizmente, é uma característica que nós herdamos da nossa natureza pecaminosa, né? O salmista Davi, ele vai dizer lá no Salmo 51, verso de número 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nós temos escolhas. Deus, ele nos concedeu o livre arbítrio. Então, nós escolhemos aquilo que nós vamos fazer. Então, embora, né, que tem alguém por trás das nossas ações também, dependendo daquilo que a gente for fazer, tem duas pessoas por trás. A depender do que você for fazer, Deus é quem está por trás dessas ações, ou então Satanás, né? E a gente vai falar um pouquinho melhor a respeito disso daqui a pouquinho, alguns textos que nós vamos estar lendo aqui para compreendermos melhor, né? Por que surgiu o mal? Como foi que surgiu o mal? Né? Essas são algumas das perguntas que nós vamos estar estudando aqui. Muito bem. Samuel, como é que iniciou, Samuel? Como é que começou esse negocinho do mal aí? Será que, tipo assim, desde sempre, desde toda a eternidade, já existiu o mal? Ou será que ele teve um começo? E se ele teve um começo, tem alguma razão, Samuel, alguma explicação do porquê que ele começou? Vamos lá, né? Por mais que algumas pessoas elas pensem, né, que o mal ele se originou aqui nessa terra, nós vamos para a palavra de Deus e eu quero convidar você que está conosco aqui a abrir a sua Bíblia lá no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 28. Nós vamos ler os versos de número 13, 14, 15 e 17, certo? Você pode fazer essa leitura, né, Léo? Posso. Ezequiel 28, versos 13 ao 15 e depois o versículo de número 17.
Porque Deus, ele criou as coisas de forma perfeita. Tudo que Deus fez foi perfeito. Mas com tudo que Deus fez, ele concede o livre-arbítrio para os seus seres, né? Os primeiros que foram criados foram os anjos, né? Depois foi o ser humano, né? Mais à frente. Mas os anjos foram criados por Deus para que estes o adorassem. Mas Deus deu a ele livre-arbítrio. E há um anjo em especial que a Bíblia ela fala, fala um pouco mais a respeito desse anjo aqui, e é o que nós vamos ler aqui em Ezequiel capítulo 28. Então, Léo, por favor, faça essa leitura e a gente vai entender melhor aqui. A partir do versículo 13, o texto diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E o verso 17 diz: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra e diante dos reis te pus, para que te contemplem. Olha só, né, o que a palavra de Deus ela fala aqui para a gente. A Bíblia traz a descrição de um anjo muito importante. É o anjo querubim da guarda ungido. Esse anjo ele foi criado de uma forma perfeita, coberto de diversas pedras preciosas. Um anjo que Deus criou e o colocou numa posição muito importante. Ele era o chefe dos anjos, era aquele então que estava à frente e tinha um cargo, uma posição de muita importância. O texto diz também que ele era formoso, era um anjo muito bonito, muito belo, que a palavra de Deus descreve. Porém, algo aconteceu. O texto bíblico deixa bem claro que ele era perfeito, era nos caminhos dele, desde o dia em que ele foi criado, até então que te achou iniquidade nele. Esse anjo, agora que foi criado perfeito, que ele estava ao redor de seres perfeitos, foi criado por um Deus perfeito, ele estava num lugar perfeito, mas agora ele começa a nutrir em seu coração algumas coisas. O texto diz que o coração dele se elevou por causa da sua formosura. Sabe, alguém muito bonito, e se começa a se exaltar, começa a olhar para si mesmo e começa a dizer assim: rapaz, eu sou o cara. Começa assim a olhar. Existe até uma música aí, que no cenário do contexto aí do mundo, e a música dizia assim: esse cara sou eu, O cara sou eu. Então, era mais ou menos assim que aquele anjo estava se sentindo. Eu sou realmente o anjo aqui perfeito. Olhava para si mesmo e começou então a se exaltar. E o texto diz então que foi corrompido, a sabedoria dele por causa do resplendor que ele tinha. Então, Deus criou ele de forma perfeita, mas ele tinha um livre-arbítrio. E agora ele escolheu trilhar outros caminhos. A Bíblia vai mais, Então quer dizer, Samuel, que esse camarada aí, ele era perfeito, tranquilo ali, fazia tudo, Ele era o principal dos anjos lá, mas chegou uma hora que, vamos dizer assim, o poder subiu na cabeça dele e ele se achou melhor do que tudo, até do que Deus. Exatamente. E a Bíblia deixa bem claro isso. A gente vai lá para Isaías capítulo de número 14, os versículos 12 ao 14, e a gente vai perceber o que a Bíblia descreve ainda mais a respeito deste anjo. Perceba bem o que a palavra de Deus vai dizer aqui para a gente. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva,
como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Samuel, antes de você falar sobre isso aí, eu só queria entender um pouquinho melhor assim, porque aí aparece uma palavra chamada iniquidade. O que é iniquidade, Samuel? Esse anjo ele cometeu iniquidade, né? Ele era perfeito nos seus caminhos, como diz o texto bíblico, até que se achou iniquidade. A Bíblia vai trazer algumas palavras, né? Por exemplo, iniquidade, vai trazer pecado, né? E, em resumo, na verdade, isso significa tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, algo que não é da vontade de Deus, aquilo é iniquidade. Então, se eu cometo algo, eu faço algo, né, que não é da vontade do Senhor, eu estou cometendo iniquidade, eu estou cometendo pecado. Eu estou transgredindo algo que, por exemplo, Deus disse para que eu não fizesse. E assim aconteceu, né? O anjo, e a Bíblia vai dizer que, por exemplo, lá em 1 João, capítulo 3, 4, que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado, ele é a transgressão da lei. É uma das definições de iniquidade, certo? Pecado é uma das definições de iniquidade. A Bíblia vai apresentar algumas outras definições também. Mas a gente entendendo isso. Então quer dizer que o anjo, ele agora comete algo que não era da vontade de Deus. E aí o texto agora deixa bem claro o que é que ele começou a fazer. Ele não se exaltou, se achou o anjo, né, a última bolacha do pacote, e ele se achou demais até que o seguinte: não, peraí, eu tenho um cargo aqui importante, mas esse aqui não é o suficiente para mim, não. Eu quero algo melhor e maior. E aí a Bíblia diz que ele quis o quê? Ser semelhante ao Altíssimo. Ele disse em seu coração: olha, eu vou subir até as estrelas do céu, e no monte da congregação eu exaltarei o meu trono, né? E ali eu me assentarei nas extremidades do norte. Então ele queria estar numa posição maior daquilo que Deus havia confiado a ele. Na realidade, ele queria destronar o Criador do universo, o seu próprio Criador, e sentar no lugar dele, né? Complicado, né? O camarada era muito audacioso. Pois né? Infelizmente, mal, né? Infelizmente, né? Infelizmente, e a gente sabe que isso não tem condição, né, de acontecer, né? Samuel, mas isso era na cabeça dele, né? Isso era no pensamento, era escondido, vamos dizer assim, né? Ele fazia essas coisas escondidas, ele não fazia assim abertamente. Ou será que ele já chegou lá batendo na porta lá dizendo assim: ei Deus, quem manda aqui sou eu, aqui quem vai resolver os negócios agora sou eu e eu vou te enfrentar e vir pra cima? Foi assim que ele fez? Como é que aconteceu isso? A Bíblia descreve mais ou menos aqui que ele tinha aqui, né, no pensamento, aqui, ó, tu dizes no teu coração. Ele dizia só no coração ou será que isso era abertamente, Samuel? Como todo pecado, né, ele não começa com a ação. Ele começa com algo antes, no pensamento. Né? Com esse anjo não foi diferente. Né? Ele começou a pensar algumas coisas, começou a bolar algumas coisas em seu pensamento. Só que daí, né, ele passou para uma fase adiante. Né? Ele pensou: eu posso ficar no lugar de Deus, porque eu tenho uma posição aqui, os anjos eles me respeitam, então eu posso. E aí o que aconteceu? De que ele agora começa a propagar algumas mentiras a respeito de Deus. Ele começa agora a falar para os anjos, os seus companheiros, ali, os seus irmãos, e começa a dizer coisas que não eram verdadeiras a respeito de Deus. Falando, por exemplo, que Deus não é aquele ser que os anjos pensavam que ele realmente era, que Deus não é tão amoroso, que a lei dele não é tão boa como ele dizia que era. E ele começou, de forma sorrateira, a apresentar inverdades a respeito de Deus,
e começando, é claro, a se exaltar. Porque todo aquele que quer derrubar alguém, ele começa o seguinte: olha, mano, ele faz isso e faz aquilo. Mas se eu estivesse no lugar dele, eu faria diferente. Eu governaria e deixar vocês livres para fazer o que vocês quiserem. Né? E aí a Bíblia vai apresentar alguns outros detalhes que a gente vai ver daqui a pouquinho do que foi que aconteceu por causa que começou a ter esse murmúrio no céu, né? Mas será que é verdade o que esse anjo está dizendo? Será que ele que está dizendo realmente é verdade a respeito de Deus, essas coisas, né? Então, antes de falar com você aqui, né, eu coloquei aqui seja bem-vindo, tá? Mas seja bem-vindo, viu, Valdeir? Valdeir Santos, né? Que inclusive, com certeza, é da minha família, né? Porque eu sou Leonardo Santos, então somos da família aí, somos irmãos, né? Se não for de sangue, mas nós somos irmãos em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? Nem isso é Adão e Eva, né? Irmãos, Samuel, mas aí qual foi o resultado desse moído aí tudo aí lá no céu? Né? Porque ele estava lá no céu, ele conversando com o anjo aqui, o anjo lá, com toda certeza, nem todo anjo, nem todos os anjos aceitaram, né? Graças a Deus que nem todo anjo aceitou, né? Ali a conversa dele, né? Não caiu na lábia dele ali. Mas ele conseguiu lá os seus adeptos, os seus seguidores. Mas qual foi o resultado desse negócio todo aí, desse embate aí? Se tornou o quê? Qual foi a consequência? Qual foi o resultado final, Samuel? Vamos ali para o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nós vamos para Apocalipse, capítulo 12, e nós vamos ler os versos 7 a 9, para vermos então o que foi que aconteceu ali no céu. Certo? Lembrando que tudo isso estava se desenrolando no céu, né? Um lugar perfeito, mas alguém começou a pensar algumas coisas erradas a respeito de Deus. E então nós vamos ver o que foi que aconteceu depois de todo o murmúrio que começou a rolar no céu. Hein, Samuel, nessa hora aí tem alguém pensando assim, eu digo, mas, meu Deus, como é que pode o pecado, o mal começou no céu, no lugar perfeito? Não pode, isso é mentira, mano, isso é mentira. Existe coisas, né, que a Bíblia não traz todas as respostas, e talvez a eternidade não será suficiente para nos explicar o verdadeiro porquê disso ter acontecido. Até porque eu acho assim, né, Samuel, o pecado ele não tem uma razão, né? Se a gente arrumar uma razão para ele deixa de ser pecado, né? É verdade. Disse aqui que Lúcifer pecou. Como assim? Por causa disso? Não, ele pecou, ele errou, ele transgrediu a lei de Deus. Ele quebrou a lei de Deus. Né? E, de certa forma, não existe uma desculpa, como não existe para nós também. A gente pode colocar desculpa no nosso pai, na nossa mãe, porque eu nasci pobre, porque eu nasci aleijado, porque eu nasci de qualquer outra forma. Eu já nasci em pecado, então não tem. Não. Cada um de nós temos as nossas escolhas, né? E como você bem falou no início, apesar de nós nascermos, sermos concebidos em pecado, né? Mas Cristo, e a gente vai ver isso em um tema mais para frente, mas Cristo ele morreu exatamente por nós, né, na cruz, para quebrar essa cadeia, né? Exatamente. Vamos lá. Qual Apocalipse capítulo 12? 12, os versos 7 a 9. Vamos ler, né? Você lê, né? O texto diz assim, verso 7. Houve peleja no céu, houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, graças a Deus. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, lógico que a Bíblia não vai trazer todos os detalhes, né? Nos apresenta que houve uma peleja, ou uma batalha, ou até mesmo uma guerra, né, lá no céu. E há dois grupos que nos são apresentados. O primeiro grupo, Miguel, né, representando Cristo, e juntamente com os seus anjos. E o segundo grupo é o dragão e os seus anjos. Quando a gente vai, por exemplo, para o versículo de número 4, vai dizer para a gente que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Em profecia, estrelas aqui significam anjos.
Cauda aqui significa os enganos, né, as armadilhas ali do inimigo. Então, com os seus enganos, Satanás, né, a antiga serpente, arrasta, né, a terça parte dos anjos. Então, ele traz para o seu lado, né, enganou muitos anjos ali, a terça parte ficou do lado dele. Ficou do lado dele. E agora há essa peleja, há essa batalha. Nós não sabemos como que realmente se deu essa batalha direito. Lá no céu, quando nós estivermos na eternidade, nós descobriremos como é que foi. Poderemos perguntar ao próprio Cristo: Senhor, como foi que isso aconteceu aí? E ele vai nos explicar. Mas a grande questão é que houve essa batalha, mas diz que o diabo não prevaleceu, nem muitos de seus anjos. Miguel, ele foi vencedor. Venceu lá no céu a primeira batalha. E agora, né, o texto diz que foi lançado para a terra, né, o sedutor de todo o mundo, juntamente com os seus anjos. Foi Amém, né? Só para ficar bem claro, né? O mal, ele não surgiu com Deus. Não foi Deus quem criou o mal, né? Deus criou um anjo perfeito, né, bonito, ali, um ser radiante, perfeito mesmo, mas infelizmente em algum momento lá da eternidade ele começou a nutrir no seu coração pensamentos contrários aos pensamentos de Deus, porque Deus não criou robô, né? Deus criou seres perfeitos, porém com liberdade para escolher o que quisesse, né? E na realidade só pode existir amor de fato se houver liberdade, né? Uma livre escolha para você ir para um lado ou para outro. Senão, não existe liberdade. Assim, Deus também criou o ser humano. Nós temos a nossa liberdade. É óbvio que eu não posso fazer tudo o que eu quero, né? Porque quem é o governador do universo é Deus. Nem o diabo pode. Mas, no sentido de escolha, de salvação ou perdição, infelizmente, né? Eu digo até infelizmente, está nas minhas mãos. Né? Está nas minhas mãos. Vitória, seja bem-vinda também, tá bom? E Deus te abençoe. Talvez seja a internet aí, porque pelo menos aqui na minha não cortou não, né? Aqui também está tranquilo. Vamos continuar, né, Samuel? Samuel, beleza. Infelizmente o texto bíblico diz que a guerra, né, começou lá no céu, mas eles foram expulsos, e quando eles foram expulsos, eles vieram direto para a terra. Pô, rapaz, tanto lugar para ir, vinha logo para cá, né? Aí, Samuel, como é que foi aí depois dos irmãos lá? Eles vieram para a terra e já tinha alguma coisa aqui, eles foram para onde? Eles fizeram o quê, Samuel? Diz aí para nós. Vamos lá, né? Nós vamos ali para Gênesis, vamos para Gênesis, porque a gente vai precisar entender algo. Deus, ele criou o universo, né? Criou o planeta Terra. E, de acordo com o texto bíblico, né, e aquilo que nós cremos da palavra de Deus, né, Deus criou o mundo, né, em 6 dias, no 7º dia ele descansou, mas no 6º dia ele criou o casal, né, Adão e Eva. E Deus deu responsabilidades a eles. Em Gênesis capítulo de número 2, vai nos apresentar que Deus disse a Adão, né, Deus tomou Adão, colocou no jardim do Éden, e o colocou para o cultivar e guardar. E Deus tinha dado a ordem a ele. Nós vamos ver. Vamos lá para Gênesis capítulo de número 2. E a gente vai ver a ordem que Deus deu a Adão, né, para a gente entender. A gente precisa ler essas coisas para a gente compreender aqui o contexto e aí a gente entender o que foi que aconteceu depois. Então, Gênesis 2, versos 16 e 17 vão nos dizer bem assim. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que der a comeres, certamente morrerás. Então, uma ordem foi dada, né? Uma ordem foi dada. E já havia acontecido no céu. E Satanás já havia sido expulso. E agora, né, aquele casal, Adão e Eva, né, eles estavam ali com as chaves da terra, podemos dizer assim, eles que Deus entregou a eles, né, ali o cuidar da terra, né, o cuidar do jardim pertencia a eles, e agora Deus dá uma pequena ordem.
olha, vocês estão vendo tudo isso aqui, todas as árvores, todos os frutos das árvores, vocês podem comer de tudo. Mas há uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não podem comer do fruto dela, porque se vocês comerem, certamente morrerão. Essa foi a ordem dada por Deus. E se o ser humano obedecesse essa ordem, quão bom teria sido, né? Mas o texto vai nos dizer, no capítulo de número 3, que algo aconteceu, né? Nós não sabemos quanto tempo foi que passou, né, da ordem que Deus deu, né, para o que vai acontecer no capítulo 3. Né? Embora o texto aqui apresente já uma sequência, mas nós não sabemos o limite de tempo de um episódio para o outro. Né? A gente não sabe se passou um dia, se foi uma semana, um mês, um ano, mais tempo. Nós não temos essa informação. Mas nós vamos ler. Lê, por favor, Léo. Gênesis 3, versos do 1 ao 4. O texto diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Percebe aqui? Que interessante que a Bíblia nos apresenta aqui, né, que diz o texto que a serpente se deixou ser, né, dominada pelo inimigo, né, e agora Satanás, usando uma serpente, ele agora começa a dialogar com a mulher. Ora, nenhum animal falava, né? Nenhum animal falava. É claro que naquela época não existia assim, né? Até então não existia o pecado, né? Isso. Mas assim, eu acharia estranho, né? Um animal falando. Exato, né? Eles olham para todos os animais, né? Os animais, nenhum falava e aparece um. Mas começa a se ter um diálogo, né? E o interessante é porque Satanás diz o seguinte, né? É verdade que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Olha só como começa a dizer. Generaliza, né? Deus disse a vocês que vocês não devem comer de nem fruto das árvores do jardim. Quando Satanás faz essa pergunta a Eva acabou sendo instigada a dar a resposta, né? E ela começou agora a conversar. E disse o seguinte: não, Deus não disse isso. Deus disse que a gente pode comer dos frutos das árvores aqui do jardim, só não do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se a gente comer, a gente vai morrer. Mas aí vai a serpente e fala uma grande mentira, né? Olha, se vocês comerem, vocês não vão morrer. E aí o texto vai dizer, né, que Deus sabe que se vocês comerem, vocês irão abrir os olhos e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Como Deus. Vocês serão como Deus, né? Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Voltemos. Lá no céu, o que é que esse anjo queria ser? Deus. Igual a Deus. Não conseguiu. Ele veio aqui para essa terra e traz a proposta para o ser humano. Né? Olha, comam, porque se vocês comerem, vocês serão como Deus. Mas um detalhe que a Bíblia já deixa bem claro, lá em Gênesis capítulo de número 1, né, que eles já eram como Deus. A Bíblia diz, né, que eles foram criados, né, foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Mas ele quer que eles fossem diferentes, né? Quisessem, que eles almejassem algo maior, né? Ter o poder de Deus, né? Ser de fato, poder ir para o céu ali, estar governando tudo. Ele não conseguiu. Agora quer trazer isso para o ser humano, para a humanidade, né? Infelizmente. Né, Samuel? E aí, assim, a gente vê alguns problemas aí, né? Porque aqui aparece, né, o diabo distorcendo a palavra de Deus, né? Que Deus disse uma coisa e ele diz outra. E a gente vê um outro ponto, né? Porque a partir daqui, dessa frase aqui, porque Deus sabe que no dia que dele comer, certamente sereis
né? Como Deus, né? Que não morrereis, né? Pelo contrário, vocês serão como Deus. E essa palavrinha aí, só essa questão assim, desse não, né? É certo que não morrereis, trouxe um grande problema, né? Vamos ver um pouco mais para frente aí, se Deus quiser. A gente vai continuar aqui as lives e vamos ver esse tema aí. Mas, Samuel, qual foi o primeiro impacto assim, que teve quando Adão e Eva comeram do fruto, né? Porque a gente sabe que Deus disse, olha, no dia que vocês comerem do fruto, certamente vocês vão morrer. Quando nós ouvimos essa palavra, nós imaginamos o quê? Eles vão morrer instantaneamente. Tipo um veneno. Comeu, morreu, né? Isso. Mas qual foi o primeiro impacto, qual foi a primeira consequência, então, do pecado aí? Da entrada do pecado? A primeira coisa que, né, acontece, de fato, ele é a desobediência explícita à ordem de Deus. Eles não consideraram aquilo que Deus havia falado. E aí o texto diz que quando Eva tomou do fruto e comeu ele, e algumas pessoas ficam brincando de que esse fruto era o coco, porque só tem um fruto que você pode tomar e comer, que é o coco. Mas, brincadeira fora a parte, ela pegou o fruto, comeu ele. Quando ela fez isso, deu também ao seu marido. E ele foi lá e comeu. E a Bíblia diz agora, que eles se apercebem que eles estavam nus. Então, agora, a visão deles estava completamente diferente. Deus havia revestido eles com a glória de Deus. Mas a desobediência, o pecado, fez com que a glória de Deus saísse deles ali. E agora eles estão nus, se escondem, vão se esconder. Adão acaba fazendo ali, das folhas de figueiras roupas para eles se vestirem. E o texto vai dizer que quando Deus, porque todos os dias, quando dava o pôr do sol, Deus ia visitar o casal para estar com eles ali. E agora, como qualquer outro dia, Deus fez a mesma coisa. E quando Deus se aproxima deles ali, o que é que acontece? Eles fogem e se escondem. Se escondem. E Deus começa a dizer, Adão, onde estás? E Adão responde para Deus dizendo, Senhor, eu vi a tua voz por entre as árvores aqui do jardim, tive medo e me escondi. Léo, a pessoa chegar a ter medo de Deus, olha só a consequência trágica que o pecado lhe trouxe, E hoje, infelizmente, muitas pessoas têm medo de Deus. Muitas pessoas dizem assim, eu não admiro Deus, eu não gosto de Deus, porque Deus ele é um Deus tirano. Porque ele, numa parte da Bíblia, parece ser um Deus de amor, mas na outra, ele é fogo consumidor. Algumas pessoas, por algumas situações da vida, às vezes pediram a Deus, clamaram a Deus para que talvez uma tragédia não acontecesse, uma morte não viesse a acontecer. E, infelizmente, essa morte veio a acontecer e elas dizem assim, eu não gosto de Deus, eu não quero saber de Deus, porque se Deus de fato existisse e me amasse, ele teria ouvido meus gritos, os meus clamores. Outras pessoas foram ali, talvez, abusadas, violentadas pelo próprio pai, ou simplesmente abandonadas completamente pelo pai. Então, a figura de um pai não é muito bem aceita por essa pessoa. Então, ela não consegue olhar para Deus assim e vê-lo como um Deus de amor, um pai que ama de verdade, um pai que cuida de cada um de nós, e que se não fosse por ele, nem respirar, a gente estaria respirando agora. Então, infelizmente, esse problema aí que Adão já fez logo no começo, quando pecou, isso ainda acontece na vida de muitas pessoas hoje. Elas fogem de Deus, muitas pessoas fogem de Deus. Só que, se nós formos analisar bem o texto, embora Adão tenha fugido de Deus, Deus em nenhum momento o abandonou. Porque Deus ele poderia ter virado as costas e disse, eu não disse para vocês?
eu avisei a vocês, eu dei uma ordem. Vocês podem comer de todos os frutos aqui, somente um fruto vocês não deveriam ter comido. Vocês comeram? Então, ó, eu não estou nem aí. Né? Se virem, vocês agora vão arcar com a consequência de vocês. E Deus poderia ter feito o quê? O que é que Deus poderia ter feito? Deus poderia, então, ter feito outros seres humanos, então. Né? Seria, vamos dizer assim, essa lógica que nós poderíamos ter. Mas Deus não faz isso. Deus não... Uma pergunta muito interessante aqui de Joelma, né? Ela diz assim que quando Eva come do fruto, nada acontece. Mas quando Adão come do fruto, aí o texto bíblico diz assim, e se abriram os olhos deles, né? E eles passaram a enxergar e ver que estavam nus. Por que quando Eva come, não aconteceu? Mas quando Adão come, aí acontece essa questão de enxergarem ali, de se verem nus, e enfim, procurarem tampar a sua nudez com folhas de figo, né? Que isso aí é a... Como é que fala? É a solução humana, né? Solução frágil humana. Explica aí, Samuel. Então, há duas coisas que a gente pode olhar para o texto. Né? O texto poderia, para não haver uma repetição aqui, de dizer que quando Eva come, abriu já e ela percebe que está nu. Né? A Bíblia pega apenas que depois que Adão come, né, ambos, porque poderia ter sido o contrário, vamos dizer que fosse Adão que tivesse comido primeiro, depois Eva, e só depois que realmente Eva comeu que o texto ia dizer que eles se perceberam que estavam nus ali. Né? Mas a grande questão é o seguinte, por exemplo, a gente pode ver o seguinte, Eva comeu do fruto, né? Comeu do fruto. Né? E ela vê Adão ainda com a glória de Deus ali, tudo bem direitinho. Porém, quando Adão come, ambos agora conseguem enxergar, né, que eles estavam nus, conseguem enxergar. Uma outra questão que isso pode acontecer é porque a ordem primária, né, embora tenha sido Eva quem tivesse comido primeiro, mas a responsabilidade estava em Adão. Deus havia falado diretamente para Adão. Deus tinha dado essa responsabilidade para ele. Então, por mais que tenha sido Eva quem desobedeceu, mas o verdadeiro culpado é o homem. Porque, infelizmente, ele não protegeu ela. Era para quem está cuidando. E essa responsabilidade exatamente acaba caindo sobre Adão. Mas, a gente vai ver, por exemplo, no texto, quando a gente observa apresentando toda essa sequência, eles observam que estavam nus, né, se escondem de Deus. Deus poderia ter virado as costas, mas Deus não faz isso. Deus vai interrogar Adão. O texto deixa bem claro no versículo, por exemplo, verso 11, perguntou a Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Olha só o que é que Deus diz, né? Quem te fez saber que você está nu? Porque, assim, nus eles estavam. Né? Mas a glória de Deus, é claro que cobria eles ali, as partes íntimas deles. E, é claro, eu observo também que a percepção que eles tinham é completamente diferente, por exemplo, antes do pecado para depois do pecado. Eu comparo muito com a inocência de uma criança. A forma como uma criança olha para outra, diferentemente de um ser humano, se estiver nu com outra pessoa. Então, seria mais ou menos isso aí. Você tem algo a acrescentar, Fran? Eu diria o seguinte também, né, que assim como a gente vai ver depois nas consequências, né? Porque o homem, né, a peça masculina, ele é o representante, né? Sim. Ele é o cabeça, né? Então, como todo cabeça, a responsabilidade de fato cai sobre ele, né? Como você bem disse, ele deveria ter protegido, não deveria ter deixado ela só, mas enfim, ambos falharam. E o segundo ponto é que ele poderia ter dito assim, olha, Eva, me desculpa, tá? Você falhou naquilo que Deus mais disse que não era para você
para nós termos feito. Mas já que você comeu, infelizmente, eu não tenho o que fazer. Eu não vou comer, né? Mas ele escolheu. E ali não era um... Vou fazer uma pergunta agora para você. Por que então foi que ele comeu? Exatamente, porque eu acredito que ele, nesse momento, ele amou mais Eva do que o próprio Deus, né? Ele não se viu sem a sua costela ali, né? Aquele, né, que tenha saído ali do seu lado. Isso é importante no sentido positivo. Mas eu vejo assim também que, né? Tipo assim, eram os dois, né? Eram os dois. Ali era a humanidade. Então, se só um tivesse comido, não teria sido toda a humanidade, né? Caída em pecado. Mas é interessante porque a terra amaldiçoada através do homem. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Né? Até que pó porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, está tudo sobre a responsabilidade ali do ser humano, né? Do homem em si, porque ele realmente, de fato, embora a mulher também seja, mas o homem em si, ele é a imagem, né, propriamente dita, semelhança de Deus, né? Mas é muito isso aí. Mas vamos continuar, né, Samuel? A gente continua aí mais uma meia hora ou, né? Vamos avançar demais não para não cansar o pessoal, né? Então, Deus fez a advertência, a gente já falou aqui, né? Infelizmente eles pecaram, mas você também falou que, apesar deles terem pecado, Deus não virou as costas para eles, né? E louvado seja Deus. Agora sim, que certeza, Samuel, que certeza Deus transmitiu para Adão e Eva naquele momento ali, de que assim, olha, eu não vou te abandonar, não vou te deixar, apesar de vocês terem vacilado aí, mas vocês são os meus filhos, né, minhas criaturas primárias, eu não vou destruir vocês, nem abandonar vocês à sorte, não. Exato. Gênesis capítulo 3, verso 15. Olha só o que a palavra de Deus diz. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a primeira profecia, né, registrada aqui na história, onde Deus ele faz uma promessa, né, que através do descendente da mulher, Eva errou, certo? Mas através do descendente dela, Deus iria resolver essa situação. Há uma promessa, olha, Eva, você errou, mas através de você vai vir alguém que vai consertar o seu erro e consertar o erro de Adão. A promessa, né, do Filho de Deus, né, a promessa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque quando Cristo vem aqui a essa terra e ele morre, né, ele está fazendo o quê? Ele está esmagando a cabeça da serpente. Ele está pisando na cabeça da serpente. E, é claro, com tudo o que acontece ali, né, a ferida da serpente no calcanhar, né, é todo o sofrimento que Cristo passou, né, ele diz, tu lhe ferirás a cabeça e ele lhe ferirá o calcanhar, né, porque assim, para Satanás, em determinado momento, né, ele queria que Cristo morresse. A gente vê isso na Bíblia. Chega no momento que ele vê, não era para ele ter morrido, não. Não era para ele ter morrido, não, porque a morte do Filho de Deus, né, trouxe vida para todos nós, inclusive para Adão e Eva, né? Principalmente iniciando logo com eles lá, né? Exatamente. Samuel, tem um tal de trilema aí, trilema de Epicuro, né? Que, enfim, tem várias situações aí, eu não vou entrar nos méritos da questão, né, se foi ele que ou se não foi, mas ele diz mais ou menos o seguinte, mais ou menos assim, Deus é amor, Deus é todo poderoso, mas o mal existe. E aí, o problema é, se Deus de fato é amor e o mal existe, isso quer dizer que Deus não é todo poderoso sim. Mas, se Deus é todo poderoso e não destruiu o mal continua existindo, isso quer dizer que Deus não é tão amor quanto diz a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada. E aí, Samuel, o que é que você me diz com respeito a isso aí, né? Já que existe o mal, o sofrimento, né? Pessoas inocentes morrem,
criancinhas, bebês sofrem ali, acabam perdendo a vida também, enquanto muitas vezes parece que aquelas pessoas que fazem maldade, ao invés de morrer logo, por exemplo, têm vida longa e por aí vai. Talvez essa seja a indagação de muitas pessoas, né? Por que Deus não acabou com o mal logo lá no céu? Por que ele não destruiu a Satanás logo lá, destruiu os outros anjos e ponto final? Né? Porque aparentemente essa seria a solução lógica, né? Deus destruir Satanás, destruir os anjos e estaria tudo resolvido. Não, não estaria tudo resolvido. Por causa que se alguém diz algo ruim de você, né? Diz, Leonardo é isso, Leonardo roubou, Leonardo faz isso, fez aquilo, e aí tu vai, mata aquela pessoa que estava dizendo aquilo de você. Isso prova que você era inocente? Não. Deixa mais de Opa, peraí. Fulano estava dizendo aquilo sobre Leonardo e ele deu um fim nele, ele calou, silenciou ele. Opa, será que aquilo que ele não estava dizendo não era verdade? Não precisa nem, tipo assim, por exemplo, né? Vamos dizer que fosse eu, né? Aí de repente o cara some, né? Oxê, só porque falou uma coisa ali de Leonardo, o cara sumiu. O que será que aconteceu? Será que Leonardo foi lá e matou o cara? Se ele foi lá e matou o cara, rapaz, esse bicho tem culpa no cartório, né? Mais ou menos foi isso também com a questão de Deus. Deus não destruiu Lúcifer ali porque na mente dos outros anjos ali ia ficar uma dúvida. Rapaz, será que realmente Deus ele amou? Então Deus ele permite, né, que Lúcifer... Muitos iam obedecer apenas por medo, né? E não por... Peraí, eu não vou desobedecer a Deus não, porque se eu desobedecer acontece a mesma coisa que aconteceu com o Lúcifer. Então, vou continuar sendo fiel a Deus aqui, nos mínimos detalhes e tudo mais. Mas Deus permitiu, né? E está permitindo até hoje tudo o que está acontecendo. E a gente precisa entender duas coisas, porque existe a vontade de Deus e existe a permissão de Deus. Certo? A gente precisa entender isso. É da vontade de Deus que as pessoas elas sofram? Não. Deus ele apenas permite. Deus ele permite, certo? Então, Deus é da vontade de Deus que o quê? A gente vá para o céu. A gente vai para o céu. Mas ele permite que a gente faça a escolha, né? Para onde nós queremos ir, aonde nós queremos passar a eternidade. É da vontade dele que a gente passe a eternidade com ele. Mas ele nos permite aonde nós queremos passar a eternidade. Se vivos com ele ou mortos aqui no pó dessa terra. Então Deus não destrói Satanás ali, né, para que não houvesse essa dúvida. Então, por exemplo, hoje os anjos, eles sabem quem realmente é Satanás. Eles realmente têm toda a certeza. E Deus, ele está permitindo tudo isso acontecer também, para que ele mostre quem é ele mesmo e quem é Satanás, para que nós possamos ver, né, e a gente vai fazer as nossas escolhas. Mas logo, logo ele vai destruir, viu? Logo, logo ele vai dar um fim, né? Cristo já venceu no céu. Quando ele veio aqui a essa terra e ele morreu, ele venceu de novo. E no seu juízo final, ele vencerá de uma vez por todo o mal. E eu quero finalizar até de uma forma assim, fazendo um certo apelo, né? Poderíamos assim dizer. Esse é um tema muito delicado, porque assim, cada pessoa tem uma percepção de Deus, né? E muitas vezes eu digo assim, se Deus não mudar, se Deus não fazer enxergar, outra pessoa não fará. Mas, diante dessas situações, diante de tudo isso, nós temos que entender que, diante do sofrimento humano, diante de todo o problema que nós enfrentamos aqui, tanta coisa de injustiça, de maldade mesmo, de sofrimento, por mais que nós passemos aqui 30, 40, 50 anos, 100 anos, quem pagou o maior preço? Quem pagou o maior preço? Porque eu e você
Nós temos aqui hoje as cicatrizes, muitas vezes, de uma queimadura, a cicatriz de um acidente, e por aí vai. Mas quando Cristo vier nas nuvens do céu, nós seremos transformados, o nosso corpo será transformado. E aí, olha, vamos ter um corpo de glória, vai estar tudo bonito, não vai haver mais cicatriz, não vai haver mais marcas nenhuma. Porém, Cristo, Ele vai levar para todo sempre, nas suas mãos, as marcas do Calvário. E por quê? Por que Ele tem essas marcas no Calvário? Exatamente por amor a mim e por amor a você. Então, enquanto eu e você vamos ter um corpo de glória, novo, revigorado, bonito, enfim, Cristo permanecerá para todo sempre com o corpo, vamos dizer assim, o corpo humano, né? Mas com as marcas da cruz do Calvário. Então, Ele pagou o maior preço. Eu e você nos separamos por algum momento, mas Cristo se separou de Deus, podendo ter sido separado por toda a eternidade, de uma vez por todas. Então ele arriscou a sua vida, arriscou o seu cargo, vamos dizer assim, deixou de lado o ser Deus, o ser igual a Deus, e veio aqui e se esvaziou completamente, e se humilhou até a morte de cruz. Para quê? Para que eu e você tivéssemos a oportunidade de viver eternamente com Ele. Então, Cristo pagou o maior preço. Então, quando você vê assim, eu estou sofrendo, realmente a gente sofre, a gente chora, a gente tem um bocado de negócio, porque nós seres humanos somos assim, somos fracos também. Mas lembre-se, Ele nos promete, e se nós formos fiéis e firmes até o fim, receberemos a coroa da vida eterna. Mas Ele vai dar as marcas do Calvário. Então, eu e você nos entregar a Ele, possamos permanecer firmes, que quando nós estivermos quase vacilando, que nós possamos fazer que nem o salmista lá, o Asaf, né? Lá do Salmo 73. Olhe para o santuário, olhe para a cruz, olhe para a cruz, e veja Jesus. Amém. Essa é a resposta e com certeza uma força para cada um de nós. Eu queria finalizar só com Romanos capítulo 8, verso 18, que diz assim: porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém. A gente sofre. Todos nós passamos por maus bocados aqui nessa terra. Mas a gente precisa compreender que aquilo que nós estamos passando hoje jamais poderá ser comparado com a glória que nós estaremos passando por toda a eternidade ao lado de Deus. Então, o que eu te digo é: aguenta um pouquinho mais. Só um pouco mais. Logo, logo, Cristo vem nos buscar para nos levar para as nações celestiais. Deus abençoe você. Leonardo vai fazer a oração agora, final, para nós finalizarmos aqui. Onde você estiver, se você puder, feche os olhos. Se por acaso não puder, estiver em algum lugar que não possa, mas se concentra na oração. Eu vou orar por você agora. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, mais uma vez pelo estudo da tua palavra. Muito obrigado, Jesus, porque apesar de ter o inimigo ter lançado o pecado também aqui nesta terra, Adão e Eva vacilaram, eu vacilo até hoje, mas o Senhor veio e morreu exatamente para nos dar uma segunda chance, para nos dar, Senhor Deus, o privilégio de termos a esperança de em breve irmos morar contigo lá no céu. E Pai querido, eu te peço por cada amigo, por cada irmão que aqui esteve conosco, e também, Senhor Deus, por aquelas pessoas que ainda irão assistir a esse vídeo, a essa live, a esse estudo bíblico que nós fizemos aqui. Pai querido, que o Senhor esteja trabalhando em suas vidas, em suas mentes e seus corações. Pai querido, dando força a cada um de nós para nos mantermos firmes até o final. Como o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta. Então, Pai querido, que a tua graça se aperfeiçoe na nossa fraqueza, para que quando nós formos fracos, aí é que nós vamos ser fortes, porque nós vamos estar cheios do Senhor. E, Pai querido, quando acharmos que está difícil demais para nós, que nós possamos ainda mais buscar o Senhor e recebermos, Senhor Deus, o teu poder para vencer todas as hostes do maligno. Seja conosco, nos abençoa, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço
Em quinta-feira nós estaremos juntos mais uma vez aqui estudando a palavra de Deus. Isso aí. E não se esquece, tá bom? Segue o Samuel, me segue aí também, certo? Estamos sempre postando mensagens. E também já convido você a ir lá nos nossos canais. Lá no YouTube, tá bom? Lá no YouTube, Samuel, Samuel, né? E o meu canal é Geração Ômega, tá bom? Então, esse vídeo vai ser postado lá também. Então, vai lá, se inscreve no canal e aí depois compartilha também com outras pessoas para que mais sejam abençoadas com essa live. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Samuel, obrigadão. Até a próxima quinta, se Deus quiser. Valeu.